Vivemos num mundo frenético onde valorizamos cada vez mais a velocidade. Mas, paradoxalmente, quando o assunto é mobilidade, estamos nos tornando cada vez mais lentos. Na verdade, criamos facilidades que nos trouxeram dificuldades. E é justamente esse o nosso assunto do vídeo de hoje. Vou trazer um resumo de uma palestra que eu mediei com o médico e cientista Paulo Saldiva para a empresa de inclusão digital e financeira Surf Group. Vamos lá então. William, acho que vale a pena só mostrar como é que a gente chegou aqui nas cidades, né? O nosso ramo evolutivo apostou num cabeção, num cérebro grande, que é difícil de manter, né? O cérebro consome mais ou menos 30% do sangue da placenta. Como você vai tudo para o cérebro, vai pouco para o resto do corpo. Então você não tem garra, você não compete com bicho nenhum. Você tem que ficar de pé para que saia do quadrúpede para poder exercitar a criatividade. Tem que o pé muda para você andar e a bacia estreita. E aí está o grande problema. Como é que você vai passar uma cabeça grande num orifício cada vez menor? Esse é o dilema obstétrico, porque enquanto que para uma macaca ela tem o parto em 40 minutos, é indolor, porque sobra espaço e a cabeça não vira, vai para o colo e ela já amamenta, para nós não. Para poder passar aquela cabeça que falta 2 ou 3%, você faz um degrau, abaixa o sacro, faz um parafuso, a cabeça roda para as costas da mãe, e, ou seja, desde o Neandertal, a profissão mais antiga do mundo é a parteira. Não é aquilo que a gente, maliciosamente, nos dias de hoje, pensávamos. Isso implica maternagem, implica toda uma relação social. Inclusive, o envelhecimento está programado para isso. Quer dizer, a gente envelhece e faz senescência porque você precisa ter indivíduos experientes que perderam a capacidade reprodutiva para cuidar dos bebês. Porque algumas espécies envelhecem, mas não perdem capacidade reprodutiva. A gente não. Nós antecipamos, né, o final da fase reprodutiva para poder ter esse cuidado, essa cooperação. E era assim bem, caçador-coletor, você corria, andava 7, 8 quilômetros por dia, tinha uma dieta variada e grupos de 80 a 100 pessoas. Só que esse mesmo cabeção, mais ou menos há 75 mil anos atrás, teve uma revolução cognitiva. Ele começou a exprimir fator de crescimento neuronal e a gente desenvolveu conexões neurais como nenhum outro primata. E isso deu ensejo à linguagem. E nos lugares que não tinha recurso para ser caçador-coletor, você desenvolve a domesticação de animais. O que acontece? O que tem para hoje para comer? Trigo. O que tem amanhã? Trigo. O que tem? Leite de cabra. E assim vai. Você perde a variedade, ganha angústia de presente, porque você tem que saber se vai chover ou não, se vai ter uma praga, faz estoque e começa a acumular riqueza, e com isso você tem que ter sistemas de poder. A gente ganha desigualdade de presente. O que a gente conhece por civilização nasce de você ter muitas pessoas acumuladas no mesmo espaço. Ao mesmo tempo você ganha as febres de presente, porque você tem mau saneamento, você tem as doenças, vêm junto. E a própria linguagem justifica desigualdades que não existem. Por exemplo, por que eu sou um nobre? Porque a linguagem cria, você é ungido por Deus e os outros têm que obedecer. Como a gente teve que ficar de pé, encurtou o intestino, aumentou a eficiência absortiva que nem um negócio, porque o default era passar fome. E aqueles que a gente, eu vou dizer, não só inveja, como odeia, aquela pessoa que bate um pratão e fala, eu quero emagrecer e não consigo, com uma cara de sofrimento. Se a pessoa falar isso, todo mundo dá uma risadinha, mas no fundo você tem aquela vontade de envenenar enquanto você está mastigando tubérculos, né, para não engordar, a outra pessoa está sofrendo porque não consegue engordar, e é um sofrimento para ela. E aí, William, o que aconteceu? Com a mudança da tecnologia no campo, foi todo mundo para a cidade. Só que essas vantagens adaptativas que a gente selecionou, absorver que nem uma esponja, ter o cabeção e tal, a velocidade com que mudou o mundo depois dos anos 50, imagino que ter 3 braços hoje seja uma vantagem reprodutiva. 2 você está trabalhando, 1 você está fazendo selfie, põe no Tinder, você copula mais rápido, então você vai ter uma proliferação de 3 bracistas. Bactéria faz isso em horas. Nós não. Quando tiver a chance de fazer os 3 braços, até ter um mundo povoado de 3 bracistas, vai demorar uns 10, 15, 20 mil anos. Tudo que a gente conhece por civilização nasce dessa especialização e de você ter muita gente. O que aconteceu com a cidade? Cidade, cara, não é hoje, é um lugar de competição. Eu gosto de ver livro de autoajuda, eu estava conversando com o Ion,
O livro de autoajuda, embora não funcione, o livro de autoajuda mais vendido no mundo é aquele do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Mais de 100 milhões de exemplares vendidos e ele se matou. Você imagina aqueles milhões de seguidores, né, que seguiram escrupulosamente. Ele não tinha o direito de fazer isso. O que você vê em livro de autoajuda, por exemplo, em aeroporto? Não sei se já vão para o aeroporto e vê de executivo, que é mais legal. Voando com as águias, correndo com os lobos, tudo que é aquele espírito de cooperação. Não tem nenhum, como eu falo, dormindo com o jabuti. É tudo competição, cotovelada, aquela coisa desse tipo, né? E isso fez com que as cidades crescessem, porque o emprego está aqui. Ela vai crescendo mais do que a infraestrutura consegue comportar. A cidade hoje de São Paulo, meu diagnóstico da cidade é uma senhora de 66 anos, obesa, porque ela cresceu mais do que ela podia. Ela tem trombose arterial por trombos metálicos. Ela é careca no meio e tem cabelo na zona norte e na zona sul, né? Só que não vale que nem o humano que faz aquelas acrobacias capilares, né? Que vai fechando. Tem febre quando não chove, desidrata. Inunda e faz edema quando chove. Tem diarreia aquosa para os rios. Tem, às vezes, doença autoimune, porque as células de defesa agridem as células que deviam proteger. Bronquite crônica, pelo ar ruim. E, principalmente, um Alzheimer dos neurônios dirigentes, porque eles esquecem rapidamente o que a gestão anterior fez, ou mesmo o que prometeram durante a eleição. Eu gosto de ver gente. E nas ruas de São Paulo, todo o zoológico do Criador, todas as espécies estão representadas. E eu me sinto bem porque eu não consigo ser esquisito em São Paulo, porque sempre vai achar alguém mais esquisito do que eu. Então, essa é uma grande vantagem da cidade de São Paulo, mas, ao mesmo tempo, a desvantagem. Então, vamos analisar. Tem 3 coisas que aumentam na cidade de São Paulo, nas cidades grandes, quanto maior a cidade. Uma, a obesidade, eu já expliquei. Tem a genética. Qual que é o emprego hoje da gente? Digitar e dar um enter. Você anda de transporte individual, de carro, você fica com 6 pneus, 4 no chão, no step e 1 na cintura, porque você não... O meu primeiro emprego foi ser controle remoto do meu pai, que virava o seletor para não quebrar. Agora não, você fica lá sentado, você não faz mais nada. E como eu faço autópsia, eu vejo, infelizmente, crianças de 7, 8 anos que morrem de outras coisas, com placa de gordura na carótida e na coronária. Porque a criança também anda na rua? Não. Tem trânsito, tem violência. Quando você põe espaço na rua, faz uma jaula chamada parque infantil. Você põe uma grade, põe a criança dentro para ela não sair. E quando ela está substituindo leite materno e vai com a mãe ou com o pai no supermercado na gôndola, o que ela vê? Porcaria com presente e um brinquedo. Quando ela está montando um repertório de sabores para informar o hipotálamo, já estou comendo, pode secretar um hormônio que é inibidor do apetite, ela vai acostumar a comer o quê? Porcaria. Você modula, digamos, o paladar. Quanto maior a cidade, maior a taxa de estado de obesidade. Temos mais de 30% das crianças com sobrepeso e estamos chegando à situação que, se não mudar, o Brasil vai ter mais de metade das crianças obesas. Doença mental. Bom, por quê? Primeiro, você dorme pouco. Que horas que o cérebro descansa? Na hora que está sonhando. Você precisa aprofundar o sono. E tem uns 4 ciclos de sono profundo, onde você sonha e descansa o cérebro. Para você adormecer, você tem que passar 1h30, 2 horas no escuro, para que a retina deixe de estimular uma região hipotálamica e fazer a melatonina. A cidade cresceu tanto que a minha cidade, São Paulo, que eu gosto, eu não conheço inteira. A minha cidade, as ruas saem da onde? Do meu coração, da minha alma, e as ruas vão ter na casa das pessoas que eu gosto ou dos lugares que me dão boas memórias. Se você não conseguir frequentar essa cidade afetiva, na hora que a coisa aperta, você não tem aonde segurar. Vamos pegar Dona Benta, no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo do Renações Narizinha, a Dona Benta era descrita como uma velhinha que ficava lá tricotando, né, estava lá meio no bico do corvo, porque a expectativa de vida nos anos 20 era 56 anos, e ela tinha passado a garantia. A Madonna fez 60 anos. Entre a Dona Benta e a Madonna Benta, o mundo mudou pra caramba. Se você fizer... A gente se preocupa muito com a reforma da Previdência, mas se não tiver uma Previdência de oportunidades ou sonhos, você vai ganhar a vida e fazer o quê?
De tudo que a gente fala, a coisa que mais dá expectativa de vida é manutenção de relações afetivas e sociais. Por isso que quanto maior a cidade, maior a taxa ajustada de esquizofrenia, porque você está toda hora estressado, um estresse que não desliga. Tem lugar que você tem aqueles condomínios de multiuso, não tem? Que é moradia, lazer e trabalho. Eu estou lançando um que tem um hospital maternidade e um crematório gourmet. Aí um indivíduo nasce ali e ele não sai nunca desse lugar, né? Então, a gente precisa voltar a ser um pouquinho caçador-coletor e encontrar com as pessoas e trocar ideias. Se a cidade não fizer isso, não dá. E a última coisa que a cidade causa é câncer, porque a gente aumenta a taxa de câncer, porque a gente respira no trânsito 4 cigarros por dia, em média, em São Paulo. A gente mede isso nas autópsias, o equivalente, sem acender, sem ter escolha. Fui fazer um estudo dos anúncios do Estadão de imóvel. Nos anos 80, era metros quadrados, número de quartos e número de vagas na garagem. Hoje é o quê? Proximidade do parque tal ou da linha tal do metrô ou do tal corredor de ônibus. Um jovem hoje já não tem aquele ímpeto para ter o seu carro próprio, ele usa mais aplicativo. E eu tenho certeza que hoje você vai ter muito escritório virtual trabalhando como a gente está trabalhando aqui. Você está em Nova York, está aqui, você vai ter reuniões, as pessoas vão estar trabalhando por produto e não pelo processo.